Bom, pessoal, super obrigado pela presença. É um enorme prazer ver um auditório cheio de gente num momento que esse assunto não é que todo mundo acorda de manhã e fala, tomara que eu hoje possa falar sobre Global Equities, né? Então, é um prazer ver todo mundo aqui. Agradecer muito o pessoal da GEL que tornou isso possível, organizou o evento. E, acima de tudo, agradecer aqui a Luciana, que já vamos ter a oportunidade de ouvir bastante sobre a história dela, uma pessoa incrível que topou vir aqui bater um bate-papo. Luciana, em primeiro lugar, queria super te agradecer. Sei que você é super requisitada aí, conferências por todo mundo, a Goldman Sachs, em Londres, em Nova York, então estar com você aqui em São Paulo é um prazer. É um prazer. Eu queria pedir para você se apresentar, você mesma se apresentar. Acho que é melhor do que eu tentar fazer jus à sua história toda. Então, se puder contar um pouco de você. Tá bom. Então, bem, eu sou médica, infectologista e intensivista. Eu nasci no Rio de Janeiro, fui para a escola americana e acabei indo para os Estados Unidos fazer faculdade. E depois me apaixonei, eu fui para Washington e acabei ficando para fazer medicina também. Eu pensei que ia ser uma coisa assim de 6 meses, né, 1 ano. Minha mãe falava, quando é que você volta? Mas eu acho que desde o momento que eu aterrisei em Washington, eu me sentia assim muito em casa. Com aqueles monumentos, eu falei, aquilo é uma democracia linda. Eu achei aquilo lindo. Bem, e eu sempre fui bem curiosa, né? Além da ciência, medicina, eu tinha curiosidade. Então, aquele ambiente em Washington me deixou que eu realmente continuasse a desenvolver outros interesses. Mas a grande paixão é medicina. E depois que eu fiz todo o meu treinamento, demora, né? Lá demora bastante. É faculdade, depois é medicina, depois tem residência, depois tem fellowship. Uma coisa, eu estava em Johns Hopkins, terminando o meu fellowship de infectologia, quando eu senti que eu não queria, na verdade, ir para o laboratório, trabalhar no laboratório de ciências. Eu gostaria mais de ficar na área de política, de saúde pública, e me interessei muito por biodefesa. E o decano de Johns Hopkins, ele era ex-decano, uma pessoa chamada D.A. Henderson, que foi um gigante da saúde pública, porque ele liderou a campanha de erradicação da varíola. Então, é uma pessoa que era muito querida mundialmente, já uma pessoa estabelecida, né, e é muito respeitada pelo governo de todos os mundos. E ele me perguntou, por que você não vem trabalhar comigo para ficar nessa área de saúde pública e biodefesa? E continua clinicando, claro, mas vem trabalhar comigo. E todo mundo achou aquilo assim meio que eu ia estragar minha carreira, né? Porque eu não ia para o laboratório virar uma cientista, que nem lá os médicos geralmente são médicos cientistas. Mas eu tive uma intuição de que eu estava bem confortável para estudar essa área nova, interessante, que tem a ver muito com história, com o mundo inteiro, na saúde global. E, infelizmente, logo depois que eu fui trabalhar com ele, aconteceu 11 de setembro, os ataques terroristas, e depois veio o Anthrax, e tinha muito problema de medo de ter um ataque de varíola. E a Casa Branca, o Ministério de Saúde, pediu para o D.A. Henderson, esse senhor, voltar para o governo para ajudar a estabelecer todo o sistema de biodefesa americana. E eu era bem jovem, médica, topei tudo, né? Então ele falou, vem comigo para o Ministério, e eu fui. E aí começou a minha carreira nessa área de biodefesa. Isso era no governo Bush ou não? Foi o governo Bush. Então, imagine que todos os secretários de saúde, todos os ministros, né, eles, desde que eu conheço, eles entram no ministério pensando que vão fazer uma gestão assim, de administração. E acabam tendo uma crise atrás da outra. Então, esse foi o Tommy Thompson, que entendia muito de trem. Ele era o secretário de saúde do Bush. Mas ele acabou se envolvendo com Anthrax, com varíola, com a varíola do macaco. Teve um pequeno outbreak naquela época. Então, eles têm que aprender no cargo mesmo. É uma crise atrás da outra, mas aquele foi o início dos programas de biodefesa dos Estados Unidos. E aí passou por todas essas surpresas, né? Toda vez, talvez, achavam que essa era a pandemia mais importante do momento, a epidemia mais importante. Chegou, finalmente, passou pelo Ebola, talvez, Covid. No Covid, você já estava no 3º ou 4º presidente. Pois é. Você trabalhou com 4 presidentes na Casa Branca. Pois é, depois eu fui para o FDA, para o que é tipo a Anvisa, né, americana,
E eu estava bem quieta, assim, eu estava procurando assim, mais ou menos um break na minha... Posso falar um pouquinho de inglês às vezes, né? Assim, não tem problema. Na minha carreira, assim, para virar mais trabalhar com a ciência, mas acontece que aconteceu a pandemia, lembra de 2009? Ninguém lembra mais daquela pandemia porque foi tão atenuada, mas a gente não sabia que ia ser uma pandemia mais atenuada e então o diretor do FDA, o commissioner, me chamou para trabalhar no escritório deles para coordenar a resposta. Depois fui para a Casa Branca, depois eu saí em 2019 e saí do governo e fui para o setor privado, para a área de investimentos. Então eu trabalhei no governo Trump, e depois do Trump eu trabalhei no governo de transição do Biden. Uma carreira interessante. Com certeza. E puxando um pouco, já que você fez o gancho com investimentos, e acho que muita gente aqui, né, a gente está interessado nesse lado da parte de healthcare, biotech. Saiu uma frase, acho que em 2007, se eu não me engano, na Economist, dizendo, olha, o que a física foi nos últimos anos ou nas últimas décadas para a economia, né, tudo que a gente viu de internet, chips e fibra e tudo mais que a gente lembra dos anos 2000, a biotecnologia vai ser daqui para frente. Quer dizer, fazendo um paralelo que o que a gente viu de mudança por conta da física, em última análise, né, evoluções na física, agora a gente veria de mudanças por conta da evolução na biotecnologia. Né? Pode contar um pouco dessas... O que está acontecendo em biotecnologia que é tão interessante, que tanta coisa grande mudando ao mesmo tempo? É difícil até de assim, a gente... É tanta coisa... É tão interessante, é tão a gente está num momento tão importante. É difícil até de entender como é que isso vai mudar a nossa vida, né, o nosso dia a dia. Assim, é difícil de imaginar o futuro porque está numa época assim de muita transformação. Inclusive a China mesmo falou que, né, os ingleses ganharam a revolução industrial, que os americanos ganharam a revolução de tecnologia e que então a China vai ganhar a revolução da biotecnologia. Isso foi o desejo deles, né? Mas, na verdade, eu não sei se isso vai acontecer. Na minha opinião, não. Acho que os Estados Unidos vai continuar liderando a revolução de biotecnologia. Mas não só porque é uma coisa que vai ser importante para a humanidade, de maneira de saúde, de tudo, mas além de saúde, em termos de vai impactar supply de alimentos e agricultura e supply chain. Tem uma grande convergência da biologia com outras áreas de materiais físicos e de tecnologia. E também é muito importante para a bioeconomia. Vai ser cada vez mais importante para a economia global. Então, quem está investindo e criando inovações em biotecnologia vai ter uma posição global econômica mais forte. E também vai ser muito importante para a segurança nacional dos países. Então, é impossível... Não é um silo, né? É uma coisa que vai impactar todos os facetes assim, da sociedade. Quer dizer, fazendo uma ultra simplificação, né? Da mesma forma quem viu a internet no começo, eu me formei em 95, né, nos Estados Unidos, numa faculdade bem empreendedora, que forma muitos empreendedores, e muita gente que saiu fez empresas gigantes, incríveis, que eu nem entendia o que era essa internet lá na frente. Às vezes eu fico com a sensação que a gente está num momento parecido, né, na biotecnologia. Todo mundo fala, não, é legal, tomara que meus filhos façam biologia na faculdade, ou bioquímica, mas não sei direito, parece que é a nova tecnologia, mas não sei muito bem o que, né? Então, eu puxei três... Desculpa. Só para uma observação, que o Jeff Bezos acabou de formar uma companhia, junto com os parceiros da ART, onde eu trabalho, né? Uma companhia nova chamada Altos, que é para rejuvenescimento celular. E o Jeff falou que essa companhia vai ser mais importante, ele acha que o impacto vai ser maior do que o do Amazon. Ambicioso. Mas ele realmente acredita que... Eu acho que ele falando isso, a gente pode prestar atenção. Se fosse eu falando isso, mas o Jeff Bezos já... Eu acho que a Amazon mudou bastante coisa, né? Mudou muita coisa. E mudou muita coisa além do que talvez a gente teria previsto, que era o e-commerce ou a venda de livros online, né? Right, isso. E mudou a nossa forma de conviver com o consumo, mudou talvez o tipo de emprego que tem numa cidade, mudou as cadeias de suprimento, onde ficam
rede de distribuição, né? Então, eu acho que esses impactos de segunda, terceira derivada, que talvez a gente vai ver daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, tornam para a gente assim, o setor fascinante. Acho que a gente pode puxar por vários lados aqui, né? Um lado, aí você comentou que a bioeconomia é mais do que a biologia, porque você falou, além da parte, vamos dizer, de saúde humana, você tem saúde animal, você tem a parte de agricultura, você tem a parte de indústria que suporta tudo isso, certo? Então, tem uma gama maior. Agora, se a gente começar com a parte de saúde mesmo, que acho que talvez é o que a gente mais relaciona com biotecnologia, é o impacto na nossa vida, né? Então, se a gente... tudo isso vai ter impacto na nossa vida, mas na nossa saúde. Você tem mencionado, a gente teve alguns papos aí nos últimos dias, né? Curas que a gente nem imaginava, que a gente hoje nem acha que vai ter cura para uma coisa que vai ter, regeneração, né, de tecidos ou de órgãos, essa questão do Big Data, viabilizar a precisão. Então, talvez o consumidor, o paciente ou a pessoa tendo um pouco mais de condições, controle e coisas a seu dispor, né, sobre a sua saúde do que tem hoje. Tem como a gente imaginar alguns anos para frente como que a gente está cuidando da nossa saúde e no que isso é diferente de hoje? Sim, primeiro que eu acho que no futuro todo bebê assim que nasce vai ter a sua sequência genética estabelecida, né? E os fatores de risco para a vida estabelecidos desde o começo. Então vai ter várias oportunidades de intervir, fazer intervenção de prevenção ao correr da vida. E vamos ter dados mais contínuos. Assim, o negócio do Apple Watch é um início disso. Eles estão começando, né? É o início. A gente já fizeram vários estudos incrível, né? Já tem o cardiograma, já tem o EKG, né? O traço para ver fibrilação atrial. É incrível que estão fazendo estudo. Eles estão conseguindo fazer porque tem essa habilidade de medir as coisas, não só na área, no centro de pesquisa, no hospital, mas ao contínuo, que é muito mais importante do que num ponto artificial. O consumidor vai ter acesso a diagnósticos incríveis em casa, até mesmo porque o Amazon pode deixar na casa. No futuro, a gente vai poder vai ter diagnósticos de qual vírus que a gente tem, vai ter tratamento, pode receber quase imediato em casa, muito mais controle. O consumidor e paciente vai ter menos essa divisão de consumidor e paciente. O paciente vai virar mais um consumidor. Ele vai ter mais autonomia em relação à saúde dele próprio e de poder acessar tecnologias que ele mesmo pode implementar em casa. Vacinas em patch, que também podem ser mandadas pelo Amazon, né? Então vira um band-aid. E a gente está nessa época aqui. Lembra como quando a gente vê assim, não sei se você lembra daqueles, os Jetsons. Tem, então, os Flintstones, né? Mas a gente está, assim, não está... É engraçado, né? A gente vê o telefone, né? Um negócio enorme, assim. A gente está nessa fase que ainda é clunky, não está refinado o suficiente ainda. Mas, daqui a pouco, isso tudo vai ficar bem refinado, vai ter uma optimização de tecnologia, então a gente não vai nem sentir, nem pensar nela, vai ser parte do nosso dia a dia, sem a gente nem pensar que é uma intervenção médica. Ou seja, essa história de uma vez por ano me desloco até um lugar do check-up, tiro determinadas medidas, tem todo um supply chain por trás disso, né? Tem todas as empresas que fazem isso e tudo mais. Se você vira de cabeça para baixo, quer dizer, eu como consumidor e não mais um paciente, começo eu a talvez puxar o meu relógio, ou o meu equipamento, ou o que for, vai puxar as informações que eu preciso. Ou seja, tem uma mudança também nas empresas que estão se dando bem hoje e com as que vão se dar bem no futuro, certo? Deve ter muita disrupção vindo por aí também, ou não? Sim, ou são as próprias empresas incumbentes que estão... Bem, se elas não estão inovando, entendendo, elas não vão ter sucesso no futuro, elas vão ter que se adaptar. Tem várias empresas que estão se adaptando para isso, mas as que não conseguirem se adaptar, eu acho... Porque vai ter muita mudança. Eu estava conversando com uma pessoa executiva da Philip Morris, né, que Big Tabaco. O sonho deles, eles agora estão entrando em healthcare e wellness. Mas que cara de pau, né? Mas
Eu falei, mas qual é o endgame aqui, né? Eles querem no futuro que as crianças, a geração futura, nem pense em Philip Morris como uma companhia de tabaco. Que nem saibam, nem pensem assim, que não está mais parte do registro da companhia. Bom, a gente vê a BP, por exemplo, depois daquele derramamento de óleo, já deve fazer uns 15, 20 anos, tentar virar uma empresa de energia limpa, né? Acho que, bom, tá bom, tomara. É sempre bom ter gente investindo dinheiro em coisas que são melhores para a gente do que piores, né? Mas só assim, uma coisa que eu acho interessante nessa área de healthcare é que é uma das áreas que realmente tem bastante risco, né? A gente sabe que tem bastante risco, a gente conversou ontem no escritório, tem os headwinds, é difícil. Mas são poucas áreas de investimento que, como o dono da F-Prime fala, que você pode fazer bem para o mundo e se dar bem fazendo bem para o mundo. Né? Que o retorno pode ser muito grande. Sim, pois é. São poucas áreas. E quem sabe gastar menos, né? Eu acho que uma grande questão também é quanto está custando para manter a população saudável ou nem tão saudável, né? E quem sabe fazer o bem ainda gastando menos, né? Que outro paralelo com a era da internet, a gente hoje faz coisas melhores e gasta menos, né? Esse é um paradoxo no healthcare. A gente sempre pensa que vai querer gastar menos, mas até agora esse não foi comprovado, né? Assim, o custo do que continua subindo, a inovação continua custando caro, apesar de a gente ter certas intervenções que realmente são efetivas e tem um bom custo-benefício, tem várias, né? Em geral, até mesmo pela inovação da tecnologia, ainda não conseguimos atingir um platô assim que o custo, pelo menos não nos Estados Unidos, que o custo do healthcare está baixando, continua subindo. E a vida humana continua se prolongando, né? O Economist teve anos atrás, eles fizeram uma conferência sobre isso, porque os economistas ficam preocupados com essa aumento da vida humana para mais de 100 anos. Como o sistema da gente não tá voltado a isso. A não ser que seja um economista com 99 anos, prestes a fazer aniversário. Aí, acho que ele vai preferir ter 100 anos, como dizia minha avó. Quase todos. Quase todos. Essa questão do custo, então bem interessante. Talvez indo para esse lado, então, juntando o que a gente está falando, com uma questão que a gente viu nos últimos 2 anos, acho que passou um pouco da sensação que a Covid foi um grande acelerador de mRNA, de tipos de tratamento, de talvez formas do FDA olhar a aprovação de determinados... Acho que ficou muito clara o impacto na economia também, puxando pelo lado dos economistas, que tem uma pandemia, um descontrole, além da questão da vida humana e das perdas de vida. Então, muita gente acho que conversou com a gente nos últimos anos ou meses, pensando, nossa, o Covid foi um gatilho para muita inovação. E a gente tem visto que talvez o Covid aconteceu em cima de 30, 40 anos de inovação, né, de governo, de universidades, de ciência, que a gente talvez não fala tanto. Mas o que vinha acontecendo aí há décadas que o Covid potencializou, do ponto de vista de inovações? É uma excelente pergunta. Por exemplo, o budget do NIH, esse ano, do Instituto Nacional de Saúde americano, que apoia, né, os pesquisadores, mais ou menos 45 bilhões de dólares. Mas em valores reais ele é menos do que os Estados Unidos investia depois da Segunda Guerra Mundial. E mesmo sendo 45 bilhões. Então, é uma coisa que preocupa muitos cientistas lá, né, é manter esse nível de apoio, porque é tão importante esse tipo de ciência que existe, que o governo apoia para a inovação. A gente pensa, né, na incrível esse milagre da mRNA e as vacinas da Moderna e da Pfizer. Elas foram efetivas e a alemã CureVac não foi efetiva. mRNA, a China até hoje não conseguiu fazer. Na verdade, a diferença, a gente acha que é porque o spike protein, a proteína que é a vacina, é bem estabilizada, ela foi bem estabilizada, ela não é a sequência natural. E, como ela é muito estabilizada, ela induz uma resposta imunológica mais forte.
A pesquisa no spike protein já existia há anos no NIH, porque eles estavam estudando aquele vírus que afeta os camelos, né, o MERS. E, antes disso, foram os estudos dos cientistas de HIV estudando o spike protein do HIV. Então, a ciência, assim, para poder estabilizar a proteína das vacinas do Covid, eu acho que tem uns 40 anos de ciência por trás. E a gente quem está de fora não vê tudo isso. Parece né? que aconteceu, né? Assim, nesse ano, mas não foi. E agora, a diferença é que hoje em dia os cientistas têm biologistas que são especialistas em criando a estrutura que eles querem, quais são as sequências certas para criar aquela estrutura. Eles conseguem ver tudo com a ajuda de computação. Né? Então, é bem sofisticada a maneira com que eles conseguem criar essas vacinas, esses candidatos. E também poder antecipar o efeito daquela modificação na sequência do mRNA para como a vacina vai se comportar. Então, não é tão simples, né? Descobrimos o mRNA, agora tem vacina para tudo, todo mundo faz. Também tem uma coisa do processo fabril, da estabilização das diferentes etapas, da escala, né? Como que é? Foi uma coisa mais difícil, aliás, essa estabilização foi a coisa mais difícil de podermos vencer, de materializar esse mRNA, porque anos não sabiam. Inclusive, a cientista que tem uma história linda dela, né? Que ela quase perdeu o emprego, perdeu o funding, porque ela não conseguia. Ela tinha fé naquela tecnologia, mas tinha tantas falhas que ela perdeu o apoio até mesmo do NIH. Mas foi uma persistência muito grande e teve um custo pessoal muito grande para ela. Mas ela nunca desistiu. Pois é, a gente estava vendo que a Moderna também era uma empresa que há 10 anos investia numa coisa maluca, que pouco comprovada, queimava a caixa, tinha N críticas, né? E de repente veio a Covid, ela saiu de uma empresa super pouco conhecida para um negócio, se eu não me engano, de 180 bilhões de dólares de valor de mercado, que depois que passou a Covid, começou a subir juro e inflação, também voltou para talvez 40 bi, alguma coisa assim, sendo que ela já tinha 20 ou 25 bi no caixa. Então, quando ela não tinha nada no caixa, era só uma promessa, primeiro não valia nada, depois valia 180 bi. Depois que ela já tinha os 20, 25 bilhões de reais no caixa que ela faturou com as vacinas e o pessoal ficou mais com medo, que não sabe o futuro, ela caiu para enfim, muito pouco, né, de valor além do caixa que estava na conta. Será que tem uma forma da gente pensar em investimentos no setor de saúde antes da Covid, como era durante a Covid, e como será que é agora nessa fase pós-Covid? Que tipo de coisa a gente, como investidor, pode procurar? O que tipo de coisa vocês têm olhado? Você está participando desse fundo de VC Art, né, que tem olhado, como você mencionou, até com o Jeff Bezos, coisas super de ponta. Como você acha que vai ser? Como você acha que tem evoluído investir em healthcare? Bem, a gente continua bancando muito em vacinas. A gente acha que é uma área que está muito madura para fazer uma disruption. Como é que você fala isso aqui? Uma disrupção. Disrupção. Porque as companhias que fazem vacinas geralmente estão muito estabelecidas, trabalham só com aquela plataforma delas, né? Mas a ciência hoje em dia deixa com que a gente possa usar a melhor plataforma, o melhor jeito de manufaturar, o melhor adjuvante. Então, a gente está muito focalizado em vacinas. A gente tem necessidade de vacinas para Zika, melhores vacinas para febre amarela. Então, hoje em dia, a gente tem o potencial de fazer vacinas muito melhores do que existem, inclusive, mas tem pouco investimento ainda na nossa perspectiva. Nós investimos bastante em companhias de manufaturação de produtos biológicos, anticorpos e vacinas também, porque existe hoje em dia, quando eu comecei no FDA em 2008, só existia um tipo de proteína, de vacina de proteína, no ovo ou na célula, e só tinha um adjuvante. Hoje em dia existem dezenas de maneiras de fazer vacinas e anticorpos, então a maneira com que se fabrica também pode ser modernizada. A gente está bancando nisso. E a gente também está bancando na área de estudos clínicos de maneira mais eficiente. Menos de 5% dos pacientes com câncer hoje em dia acabam entrando num estudo clínico. Então, na verdade, você imagina que
a rapidez com que a gente pode descobrir novas curas não é só ter os candidatos para testar, mas é a rapidez com que a gente consegue também fazer os estudos clínicos. Se você consegue aumentar o número de pacientes que estão em estudos clínicos, você vai aumentar muito a chance de ter novas curas. Então, é muito importante aumentar o número de pacientes, e acho que com o uso de tecnologia no sistema clínico, de dados médicos, a gente consegue aumentar, enriquecer os estudos clínicos. E tem muitas áreas que a gente que se interessa, mas a ART sempre procura companhias em áreas que a gente acha que vai causar grande impacto para a humanidade. Não é, a gente pensa menos no retorno do que no impacto para a humanidade. Tem um potencial de transformar aquela área, então a gente fica mais feliz e mais excitado com aquele de investir. Que bom, né? Ótimo ouvir isso também. Como a gente acaba dando certo. Acaba no final dando dinheiro, né? Mas o motivo inicial não é. Isso. A gente faz um jeito, tem que dar jeito. Eu acho que uma última pergunta que eu queria te fazer, que eu estou me sentindo monopolizando aqui as perguntas, e eu queria deixar aberto para também vão pensando, quem tiver perguntas ou já está pensando ou tem, também abrir para o pessoal poder falar. Então, talvez a minha última pergunta, a gente veio do mundo, de novo fazendo um paralelo, o que foi tecnologia até agora, nos últimos 20 anos, o que é biotecnologia para frente, puxando um pouco a sardinha para esse lado, a gente falou muito de unicórnio no mundo das startups, tal, especialmente, acho que mais até o ano passado, né, com um juro muito baixo e tal. E você mencionou outro dia dos produtos unicórnio, né, na medicina e que você tinha que acertar as 3 coisas no produto, e aí finalmente ele escala, né? A questão do paciente, do médico, de quem paga. Aqui tem uma dinâmica para a gente que tem sido bem interessante quando olhar empresas também, não é que muitas vezes quem paga está separado de quem usa, e tem o médico que ele não só recomenda, mas ele muitas vezes decide. Então, só essa última pergunta, como funciona essa história de um produto, de repente, deu certo, né, e o que precisa acontecer para uma empresa acertar mesmo e começar a escalar? Eu posso dar um exemplo de uma companhia que eu estou no conselho dela. Eu acho que, para ficar uma coisa mais concreta, a gente tem um patch de insulina, chama-se Insulet. E o paciente usa bota a insulina no patchzinho e ela fica no braço como se fosse um band-aid, uma microagulha, durante 3 dias, sem precisar injeção. E o paciente também tem o monitoramento contínuo da glicose, e tem um app que vai fazer, vai usar inteligência artificial para dosar a insulina de acordo com a glicose daquele paciente. Então, vira mais ou menos um pâncreas artificial. Não se usa muito esse nome mais, mas é uma coisa muito mais automatizada. Os pacientes amam aquilo, né? É mais criança, porque não tem mais injeção, não tem que ficar levando insulina não tem que se preocupar, né? A geladeira. A injeção é assim, todo mundo detesta injeção, especialmente adultos. Mas é porque não tem a nossa mãe do lado falando, não, tudo bem. Isso. Então, imagina, no começo, é um produto um pouquinho mais caro, é um milagre, realmente aquilo foi feito por muito amor, foi um pai engenheiro que desenvolveu a tecnologia porque o filho teve diabetes. Então, eu falo que a origem do produto é um produto que não poderia ter sido criado se não fosse um amor grande de um pai. Sabe? Porque ninguém mais ia inventar uma coisa dessa. Ou da mãe, né? Um amor de mãe. Mas não foi ela, foi ele. E no começo, assim, o seguro não estava tão interessado em pagar, foi um produto meio caro. Mas, hoje em dia, os dados clínicos realmente demonstram que a glicose é muito mais bem controlada, que a hemoglobina A1C é muito mais baixa. Fica uma coisa muito melhor. Então, o paciente adorou aquele fator de forma. O seguro, o pagador, também adorou, porque vai, no final das contas, ser muito efetivo, o custo-benefício. E os médicos também aderiram, porque eles querem o que é melhor do paciente. Então, tem base, mas os dados que foram adquiridos foram muito importantes para potencializar a adoção do produto no mercado. E o resto é comercialização, venda, né, educação de todos dos pacientes, dos médicos e tudo.
Então, para mim, a maneira com que eu vejo isso é isso. Assim, o paciente tem interesse, isso é bom para o paciente acha... Ninguém quer mais o segundo melhor. O mundo hoje em dia está de um jeito que ninguém mais vai aceitar a segunda melhor opção. A gente vê isso em todas as áreas da medicina. Então, tinha uma época que o seguro podia realmente segurar o preço, né, oferecendo uma alternativa mais barata, mas eu acho que hoje em dia isso está acabando. Muito legal. Super interessante. Eu, se pudesse, perguntava mais 40 coisas, mas já vi que tem algumas perguntas. Não sei se a gente vai passar o microfone ou... Olá, bom dia. Minha pergunta é sobre alimentação e saúde. Né? A gente vê uma linha muito hoje de médicos falando do impacto de carboidrato, glúten, a questão neurológica. E aproveitando essa parte de alimentação, a gente vê... Bom, eu sou um pouquinho gordinho, adoro comer, mas o meu personal trainer fala, não, você tem que tomar proteína, shake. Eu falei, eu não vou tomar ração. Né? Eu vou comer, eu prefiro comer. Como é que você vê toda essa questão da alimentação na saúde? Né? Deve estar surgindo vários impactos, né? Produtos, né? A própria questão da proteína é impressionante, como todo mundo toma esses shakes hoje em dia. Como é que você enxerga isso? Eu acho que os estudos são interessantes. Né? Na verdade, eu não sei nem como é que eu vou traduzir bem isso, mas a gente acha que comer menos, assim, o fato de realmente comer bem menos é o que ajuda o lifespan. E excesso de proteína também não é bom. A gente sabe que ele envelhece as células, né? Então, eu sei que existe muito essa ideia de proteína para poder até ganhar massa muscular e tudo. Mas toda a ciência está apontando que comer menos, inclusive com maiores intervalos. Não sei se está na moda aqui essa história de passar 16 horas sem comer para ativar os hormônios, né, da fome e tudo. Tem todas as modas, Então, açúcar é terrível. Tudo que eu gosto. Eu como sobremesa todo dia quando eu chego aqui. Eu lá até não sinto falta, mas aqui eu tenho que comer todo dia. E aumentar... Eu acho que, na verdade, é uma alimentação balanceada. Eu acho que é produto animal. Cada vez a gente sabe que tem que comer menos. Hoje, talvez um dia a gente vai poder fazer uma engenharia disso, né? Uma pílula que vai modular o microbioma da maneira que a gente quer. Mas, hoje em dia, uma alimentação saudável à base de produtos não animais e comer menos e menos açúcar é o que acaba atuando no microbioma de maneira efetiva. Um dia a gente vai poder entender isso muito melhor. São estudos bem complicados, porque tem muita variabilidade no microbioma e é difícil fazer estudos de nutrição. É muito difícil fazer estudos corretos. Bom, tá aí uma notícia triste, pessoal, mas, como dizia minha avó, come menos, vive mais, come mais, vive menos. Sofrendo um pouquinho, parece que é a mágica. Tem que sofrer um pouquinho de fome, um pouquinho de exercício, um pouquinho de... Muito bom. O que mais, pessoal? Obrigado. Luciana, bom dia. Uma pergunta para você. O que você está vendo de evolução em termos de estudos e avanços em saúde mental? Né, acho que o Oliver comentou aí da gente viver 100 anos, 110, 120, talvez com uma maior qualidade física, mas vai haver muita implicação do ponto de vista de saúde mental. Que tipo de evolução você vê? Aonde vai chegar esse tipo de estudo ou medicamento e coisas do gênero? Obrigado. Eu omiti essa fase, mas é uma das prioridades maiores dos nossos dos Managing Directors da ART. Eles têm uma coisa que eles se preocupam muito. Eles têm assim eles têm investido bastante, porque é uma área que completamente assim underfunded, né? Os recursos do NIH mesmo foram mais para doença infecciosa e câncer e muito pouco para saúde mental e também doenças neurodegenerativas. Então, nós temos companhias nessa área. Recentemente, é que não é a minha área, então não sigo tanto, mas teve um candidato muito
foi muito bem nos estudos clínicos. É o primeiro remédio que ajudou, foi melhor do que para a esquizofrenia, que foi melhor do que o que existe e seguro, de uma maneira que o paciente não teve aqueles problemas dos remédios que existem hoje em dia. Então, foi um estudo muito bem sucedido e foi uma causa de celebração muito grande para a gente. A gente também acabou de fundar uma companhia para ajudar a manter os idosos com Alzheimer em casa, porque eles ficam muito agitados e, na verdade, lá, pelo menos, acaba indo para a sala de emergência, que é um lugar terrível para a pessoa com agitação. Então, é uma companhia que está sendo dedicada a manter os idosos com uma qualidade de vida boa em casa. Inclusive, quem está dirigindo essa companhia é uma pessoa o Chris Engzov, que ele dirigiu o Starbucks por muitos anos, e ele acha que ele quer criar uma cultura dos assistentes assim que estão dentro da casa com o paciente de qualidade, que nem ele conseguiu fazer no Starbucks com os baristas, que era um trabalho que não tinha muito treinamento, e eles fizeram um programa de treinamento muito forte, né? Então, ele quer fazer a mesma coisa, essa mesma approach, né, para essa companhia. Então, a gente se preocupa muito com isso e realmente tem que ter mais investimentos, mas é uma área de bastante risco. Mas continuamos tentando. Luciana, obrigado. Minha pergunta é sobre a modificação genética, né, os GMOs, e a união aí, né, de mudança biológica dos organismos com inteligência artificial. Para onde que você vê essa área indo, né? Quais as oportunidades e os riscos que você vê, né, nessa área? Essa área acho que chegou já, né? A inteligência artificial simplesmente acelerou, acelerou muito rapidamente a maneira com que a gente consegue manipular os organismos, o que a natureza demorava muitos anos para fazer. Então, cada vez mais a adoção foi bem adotado. Eu acho que não tem mais volta. Alguns países ainda têm um approach mais protecionismo, mas eventualmente eu acho que isso vai ser resolvido, porque essas alterações são muito importantes para a sustentabilidade do produto que é feito. Não estou falando de agricultura, essas coisas. Não tem como fazer escala, qualidade, rapidez sem alterar geneticamente esses organismos. Luciana, aqui. Você comentou de China e de mRNA, que a China não tinha conseguido fazer vacina. Como é a China, no geral, em biotech, comparado a Estados Unidos e Europa? Você imaginaria que eles teriam mais espaço para teste? Seria uma coisa que avançaria mais rápido? Como é a China em relação ao resto? Eu acho que a gente descobriu duas coisas nesses dois últimos anos, né? Uma que o exército da Rússia não é tão forte que nem se pensava, e que a biotecnologia da China não é tão forte que nem se pensava. E a gente descobriu. Realmente foi uma falha incrível. Inclusive, eles estão sofrendo tremendamente até hoje com esse negócio de Covid-0. Eles não têm como sair dessa encrenca que eles criaram mesmo. Eles não estão aceitando as vacinas da Pfizer ou da Moderna porque eles queriam todo o know-how, né, que fosse transferido, e a Moderna recusou. E eles também, acho que a Pfizer até passou algumas coisas, mas eles não querem usar uma vacina do Oeste lá. Então, acho que foi assim, demonstrou que eles realmente têm essa ambição de ganhar na biotecnologia, mas eles não têm o ecossistema necessário. E uma coisa que é muito importante para o ecossistema é a integridade científica e integridade do sistema de regulação, tipo Anvisa, FDA. Isso é essencial, porque só assim que os candidatos que são realmente funcionam vão ser descobertos, né? Porque senão qualquer um pode desenvolver. Essa falta de integridade científica e falta de integridade do sistema de regulamento impede muito o crescimento deles, mesmo que eles estejam financiando a ciência.
Oi, aqui Joel Cois. Uma pergunta sobre Brasil, assim, o que você vê de, dadas nossas limitações, de potencial para desenvolvimento, a indústria farma brasileira, quer dizer, tem algumas que investem em tecnologia. Qual é a visão que você tem? Olha, para falar a verdade, eu tenho muita vontade de ter mais uma presença aqui, até da Art, mas eu não tenho, eu fui embora já desde 88, né? Então eu não tenho hoje em dia tanta, não entendo como está o sistema. Até aprendi mais hoje aqui no bate-papo antes do café da manhã do que eu sabia antes. Então eu acho que, mas é um país que, para mim, na visão que eu tenho assim de lá, está muito propício a realmente fazer grandes progresso nessa área, inclusive porque a população é maravilhosa, tem cientistas sérios, tem capacidade de fazer estudos clínicos maravilhosos. Nós estamos fazendo um estudo de um candidato e vários dos sites são aqui no Brasil. A gente tem PIs aqui, mas eu acho que ainda estamos fazendo só assim um pouquinho da capacidade do que o país tem para dar. Pode ser um país muito importante na área de biotecnologia, inclusive de estudos clínicos. Luciana, tudo bem? Bom dia. Queria perguntar, tendo o benefício de você ter sentado do lado do regulador, do policymaker, e você ter falado que acho que faz todo sentido que desde o começo, assim, as próximas gerações, provavelmente o mapeamento genético vai ser uma coisa que vai ser na largada desde criança. Eu fico me pensando assim, como é que o regulador vê o tratamento dessa informação? Porque é informação super valiosa sobre o mapeamento genético de toda a população. Então a gente viu nos estudos que a gente fez sobre China que isso ia ficar centralizado na mão do governo. A gente viu outros países falando sobre, tendo uma discussão de quem pertence, né, de quem é o dono dessa informação genética, da sua informação genética, como ela vai ser tratada, como ela pode ser usada para o bem da humanidade. Então você tem um mapeamento de uma população para fins de estudar um tratamento de uma vacina, um tratamento de uma doença específica. Como que o regulador, ou se você pensa sobre isso, o que você acha que precisa acontecer para que essa informação seja utilizada de uma forma mais eficiente possível para o bem da humanidade? Eu acho que depende muito da cultura do país, né? Então, eu acho que sempre o dono dessa informação é o paciente. Para mim, isso é a maneira mais correta de, né, o paciente é dono da sua própria informação. Mas os mecanismos que existem para proteger aquela informação é que vai variar muito de país para país. Nos Estados Unidos tem uma proteção enorme em relação porque é por causa da cultura mesmo, essa coisa de privacidade de dados. Não é uma área, está um pouquinho assim, como se fosse na internet, né, no começo, que a gente não sabia como é que a gente ia fazer o governance. E essa área de genética também estamos na mesma, ainda não está bem formada. É uma área de grande debate, mas o regulador não tem tanta coisa a dizer, pelo menos não assim o regulador do FDA, né? A dizer a respeito. Isso está sendo debatido mais na área do Ministério da Saúde. E é bem complicada essa área. Não temos ainda uma maneira mais clara de... Ainda não temos a resolução de qual é a maneira correta de de proteger a informação e fazer com que a informação seja disponível para as investigações. Por enquanto, está tudo sendo com consent, né? O paciente está consenting o uso daquela informação para estudos clínicos. Oi, Luciana, tudo bom? Queria te perguntar uma questão sobre desenvolvimento de medicamentos, né, no passado, que a gente vê aí diversos medicamentos, mais de 30 medicamentos sendo aprovados para câncer, mas quando a gente vê remédios para Alzheimer, a gente não teve nenhum até o momento, né? Então, queria entender, na sua visão, o que aconteceu para a gente estar aí tão com dificuldade de ter um remédio para doenças, principalmente o Alzheimer, e com a história da Biogen tentando aprovar o primeiro medicamento para Alzheimer, se você acha que tem alguma perspectiva no futuro para que isso seja realidade, que a gente realmente tenha um tratamento para essa doença?
Olha, a gente tem que ver que o câncer, primeiro que teve uma infusão de recursos do NIH, então, em contraste com o Centro de Doenças, né, Neurológicas. Então, a ciência estava muito mais amadurecida. Essa ciência de base é tão importante para desenvolver os medicamentos. Então, isso é um contraste muito grande. A outra coisa que diferencia é que o câncer tem uma população ativa, mais jovem, né, assim, fazendo advocacia. Teve uma transformação no FDA sobre a maneira com que eles estavam decidindo, né, o que ia, o que não ia, usando muito aquele pathway que chama-se Accelerated Approval. E a duração do estudo clínico é muito mais curta do que um estudo de Alzheimer, por exemplo, que demora muito mais tempo. Então, acho que todas essas dimensões foram importantes a criar essa proliferação de tratamentos para o câncer. E, again, só no comecinho, vai ter muito mais coisa no futuro, né? E, infelizmente, acho que na área de doenças neurodegenerativas e Alzheimer, inclusive, apesar de ser muito importante, a base da ciência ainda não está madura para a gente poder desenvolver os melhores produtos. Eu queria entrar um pouquinho na questão da genética, biotecnologia. Tanto é que a minha pergunta que eu estava tentando formular seria como que estaria funcionando o tripé de biotecnologia, genética humana e ética, né? Porque eu acho que um problema sério da biotecnologia pode ser entrar na questão ética individual do indivíduo. Se tem esse controle em todas as áreas da biotecnologia. Países também estão debatendo isso, mas eu acho que é inevitável que a gente vai acabar corrigindo doenças genéticas assim que a gente tiver tecnologia, né? Acho que isso é inevitável. O que causa mais controvérsia é o uso de genética que mudaria o germ cell, né? Que passaria de geração para geração, e também o uso da genética para poder escolher atributos, né? Assim, tipo olho azul, não sei o que, isso já. Mas eu acho que o Instituto National Academy of Sciences, o Instituto Nacional Instituto National Academy of Sciences, a Academia Nacional de Ciências, fez um estudo muito bem feito. Eles há alguns anos já, mas está bem, tá válido ainda. Ele propõe um framework de como lidar com esse tipo de pergunta, e eu acho que vai ser inevitável corrigir doenças genéticas. Bom, pessoal, a gente até passou um pouquinho do horário. Eu queria agradecer, vi que tinha bastante interesse, a gente foi ficando. Mas, Luciana, super obrigado. Acho que foi muito interessante. Tocamos em vários tópicos aí que eu tenho certeza que foram interessantes e novidade aí para vários de nós. Pessoal, também queria agradecer a todo mundo que está aqui com a gente hoje de manhã e por todo o apoio aí que vocês têm dado à GEL nos momentos bons e momentos ruins. Dizer que a gente também se sente muito apoiado nesse momento e que nos mantém animados aí para continuar trabalhando da forma que a gente mostrou aqui na história dos Channel Checks. Estamos empenhados. Daqui a pouco as coisas vêm e vão, daqui a pouco o mercado se acalma um pouco também. Acho que a gente vai ter momentos muito bons pela frente. Então, super obrigado, Luciana, e todo mundo. Muito obrigada, muito obrigada.